Graça e paz, meus queridos irmãos. Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a quarta-feira de vocês. E hoje nós vamos começar um projeto novo, né? Que nós vamos começar a fazer o estudo versículo por versículo do livro de Efésios. Amém. E como nós estamos na pandemia, a gente faz em casa, né, meu bem, como um estudo aqui em família, aqui na nossa casa. E vamos levar isso adiante na igreja, porque em nome de Jesus, logo, logo nós vamos estar próximos. Amém? Amém. Amados, se tiver aí com a família perto, chama eles, vamos fazer o estudo junto. Como se a gente estivesse na igreja mesmo, cada um na sua casa, né? Infelizmente, mas nós estamos reunidos aqui num só coração. Amém? Também compartilhe com amigos. Sim. Né? Compartilhe com aquelas pessoas. Se você tiver algum motivo para oração, coloca nos comentários que a gente vai estar orando por vocês. Tá bom? Meu bem, você começa orando pra gente? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dia de vida, Pai, por essa noite, Pai. Eu agradeço pela vida de cada irmão, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor, que cerque, Pai, a casa deles com anjos, Senhor, para que essa doença não chegue, Senhor, que não chegue moléstia nenhuma nos lares deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por ter nos guardado, nos livrado até agora, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, mas nós te pedimos também, Pai, que a palavra dessa noite, Senhor, que nós possamos ter o entendimento, Pai, da sua parte para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Aí é com você, geografia, história. Eu gosto mesmo. Mas vamos falar um pouquinho sobre Bíblia, né? Um pouquinho sobre a igreja também. E por que Paulo escreve para essa igreja. Então vamos começar falando na geografia e na história, né? Éfeso era uma cidade muito importante. Era a capital da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é onde a gente tem a Turquia, né? E era provavelmente a segunda cidade mais importante do Império Romano naquela época. Pra vocês terem ideia, ela tinha cerca de 300 mil habitantes. Maior que Cubatão. Maior que Cubatão há 2.000 anos atrás. E era uma cidade que ela ficava num porto, uma cidade portuária, né? Então ela fazia muito comércio através de portos, navios. E era também uma cidade que as principais rotas de comércio por estradas passavam por Éfeso. Então, para você ir para Roma até o Egito, passava por Éfeso. Para sair de Roma até Jerusalém, Éfeso também. Para você ir até a Pérsia, Éfeso você passava. Para você ir até a Arábia, também passava por Éfeso. Então, era uma cidade muito importante. Muito importante mesmo. Com muito comércio, muitos comerciantes, muitos vendedores de tudo quanto é tipo e de tudo quanto é jeito. Então, com muitos armazéns, porque chegavam as coisas dos portos, eram levadas para as estradas. Chegavam as coisas das estradas, eram colocadas em navios para chegar em Roma. Então, era um vai e vem, uma cidade de muito comércio. Você tem ideia do tamanho, meu bem? Fizeram escavações lá em Éfeso e acharam um anfiteatro de 25 mil lugares, para 25 mil pessoas. Um teatro. Nunca pisei num lugar assim. Desse tamanho? Não. Também ela é uma cidade muito religiosa. Tinha o templo de Artemis, ou Diana. E se você olhar lá em Atos capítulo 18, você vai ver que muita gente sobrevivia do comércio do templo. Prostituição, faziam medalhas, adivinhações, tinha de tudo quanto é jeito para o povo ganhar dinheiro. Então, assim, a religiosidade lá é
como que fala? Muito promíscua Sim, e sim. idólatra. Sim, a idolatria. O comércio, a economia da cidade girava em torno de idolatria também. Sim. Então era interessante. Sim. Idolatria. As pessoas iam até Éfeso para ir no templo, né? Também tinha idolatria de tudo quanto é jeito. Vários templos, palácios, um templo de adoração ao imperador como um deus. Então era uma cidade, vamos dizer, complicada para o crente viver. Mas Paulo, ele tinha fundado uma igreja lá. Na sua primeira viagem missionária, ele fundou uma igreja lá em Éfeso. Na segunda viagem missionária, ele foi lá também. E lá foi a hora que ele conheceu, né, aquele casal, Priscila e Áquila, conheceu Apolo. Éfeso, Paulo, na terceira viagem missionária, deixou Timóteo como pastor da cidade. Os braços direitos dele, tudo estava lá. Era um ponto essencial. Dizem que João também foi pastor na igreja de Éfeso. Olha a importância da igreja. E Paulo, quando ele estava preso, na prisão lá em Roma, ele escreve para os Efésios. Para que ele escreve para os Efésios? Para mostrar para os Efésios como eles deveriam ser cristãos num ambiente tão hostil. Não parece um pouco como a gente está no mundo hoje? Estamos aprisionados. Sim. Num lugar de idolatria, num lugar onde materialismo toma conta, e nós precisamos aprender como ser verdadeiros cristãos, tanto em doutrina quanto na prática. E é isso que fala a carta aos Efésios. E eu queria começar, meu bem, com o capítulo 1 de Efésios, que mostra Paulo começando e mostrando como é bom ser cristão. Amém. A bênção de ser cristão. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Você pode ler, meu bem? Posso. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram que creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Então, a gente vai ver algumas bênçãos que Paulo escreve para os romanos, para os Efésios, para que eles percebam como é bom e aquilo que você ganha sendo cristão. Ganho espiritual, eterno, que não acaba. Não é prosperidade que os outros vendem aí, não. Né? Somente para este lugar. Não. Isso aqui é muito pequenininho.
Paulo mostra coisas grandiosas de Deus. E é tanta coisa, meu bem, que a gente vai estudar isso essa semana e a outra semana. Essas 2 semanas nós vamos estudar esses 14 versículos, porque são muitas bênçãos. E queria mostrar, acho que hoje vai dar pra gente mostrar 2 ou 3. E vamos começar com a primeira. Qual que é a primeira, meu bem, que você viu aí? A primeira é escolhidos em Cristo. E a gente pode estar vendo isso nos primeiros versículos, tá? O 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. No 11 fala: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E o 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Maravilha. Então a primeira bênção espiritual descrita por Paulo é escolhidos em Cristo. É que nós fomos escolhidos por Cristo. Rapaz, eu não teria me escolhido, mas Cristo então nos escolheu. Amém. Nós Ele fomos... nos escolheu. Obrigado, amor. Ele me escolheu, ele escolheu a Carol, escolheu a Giovana e escolheu o Luiz Antônio, escolheu todos vocês que se converteram, que se entregaram a Cristo, que reconheceram Ele como seu Senhor e o seu Salvador na sua vida. E o que é importante, meu bem, Ele fez tudo isso antes de nos conhecer. Ele proporcionou um meio para que nós fôssemos salvos. Esse meio é Jesus Cristo. Mas Ele proporcionou isso, que nós fôssemos salvos. Então não tem aquele negócio assim, estava tudo bem lá no jardim do Éden, e aí aparecia a serpente, se eu voltasse no tempo eu ia lá e matava a serpente. Não, tudo era plano de Deus. Tudo... Não teve plano B. Não. Deus não foi pego de surpresa. Meu Deus, Adão pecou. Não, Deus não é pego de surpresa por nada, amados. Está tudo na mão dele. E ele sabe todas as coisas. E ele pode todas as coisas. Queria ler de novo, versículo 3, 4 e 5. Bendito, do versículo, capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, todas, não é pouca não, gente, é todas, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade. Então, amados, ele já sabia, ele já tinha. É um amor enorme, né, meu bem? Porque antes da gente aparecer, ele sabia que seríamos pecadores, ele sabia que seríamos imperfeitos. Ele já conhecia o pacote todo, com todos os defeitos. Mas ele, em amor, falou assim: eu vou entregar meu filho, ele vai morrer e eu vou salvar todos eles, todos aqueles que crerem em mim, que se entregarem, esses serão salvos. Então, é uma eleição que se dá primeiro em Jesus Cristo, através da fé e da santificação no Espírito Santo. Ela é supratemporal, ela não tem tempo. Ela é antes do tempo existir, antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse a luz, Deus já tinha falado para Jesus que haja cruz, que haja salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus de antes da fundação do mundo. Ele já havia idealizado um plano para você. Ela é redentiva e é moral, porque a partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós confessamos Jesus, nós entramos num processo de santificação. E esse processo vai terminar lá no céu, onde nós seremos santos e irrepreensíveis. Então, o cristão ele não pode ficar pecando.
Isso Paulo falava também, ó. Não tem pecadinho de estimação. Você vai errar? Vai, infelizmente. Mas você não pode ficar errando nas mesmas coisas, porque você está num processo de ir crescendo, melhorando. Também é um ato de amor que envolvia adotar-nos como seus filhos. E esta eleição tem como base a sua capacidade de conhecer todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele nos predestinou para que sejamos a imagem de Cristo. Tem um texto também de 1 Pedro, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Que maravilha, meu Você filho. imagina isso? Antes mesmo de você existir, Deus já conhecia e o amava. Aí sabe que a comparação que eu faço? Que muita gente escuta e fala assim, igual o amor de mãe não tem, igual o amor de pai não tem. Então, isso aqui é mais forte do que o amor de uma mãe. Porque uma mãe ama seu filho a partir do momento que ela sabe que está gerando. Né? Eu falo assim, a mãe já ama o filho, às vezes até antes mesmo do pai, né? Porque o pai tá vendo ali, mas não tá sentindo. A mãe sabe que tá ali gerando uma vida, então já tem um amor ali, um amor incondicional, né? Mas a partir do momento da geração. E aí vem a palavra de Deus e fala que Deus era antes de você existir. Antes de você existir, Ele já te amava. Ele já tinha feito um plano para te resgatar, para te comprar do pecado. Então as coisas que estão acontecendo aqui não estão fugindo da mão de Deus. Não tá. Ele tem poder sobre todas as coisas. Às é vezes o a funil, gente está fugindo. né? É o do funil, é a lixa que a gente passa. E talvez seja para ver como que nós vamos reagir. O Brasil estava bem sossegadinho, né? A igreja estava bem sossegadinha. A igreja estava bem sossegadinha. E com isso, eu acho assim que é a prova dos 9, né? Vamos ver como que o cristão se porta mediante uma ameaça, né? Como nós estamos tendo a vida de tantas pessoas que já foram perdidas, né? Mas como que nós, como cristãos, estamos nos portando? Será que a gente está cuidando do vizinho? Será que a gente está se importando se eles têm o pão na mesa? Como está a nossa gratidão para esse Deus que nos escolheu? Que, amor, eu não tinha me escolhido, não. Nem eu tinha me escolhido. Acho que ninguém tinha se escolhido. Se for para ser sincero, acho que ninguém tinha se escolhido. Porque também é um erro achar que a gente é tão bom, que tão bom. Eu sou digno. Sou digna. Não somos. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus na nossa vida. E eu estava vendo aqui, tem o Salmo 139, né? Quando Davi, ele reconhece esse amor de Deus, né? Davi é maravilhoso, né? Deixa eu ler o texto para você. Eu vou ler o 6 e depois do 13 até o 17, do Salmo 139. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus!
como é grande a soma deles. Que maravilha, né? Eu sou apaixonado por Davi, um homem segundo o coração de Deus, com defeitos. Como porém, todos nós. ele amava a Deus. Que amor que ele tinha para Deus, né? E o Salmo 139, ele fala também: adianta, meu bem, a gente ficar se escondendo desse Deus que de antemão sabe todas as coisas, que tem que tem poder para tudo. Como diz, do homem já é difícil a gente se esconder, né? Esconder as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É difícil, porque a convivência vai mostrando tudo, né? Agora imagina Deus. Aí a gente tenta enganar Deus na nossa vida. Ah, não leio a Bíblia, eu não oro, eu não tô fazendo as coisinhas erradas, mas ninguém tá sabendo. Né? E olha só que ele fala no Salmo 139, do 7 ao 10. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? É temor do Senhor, meus queridos. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Amados, nós temos que aprender isso. Que não dá para se esconder de Deus. Que não dá para... Ah, porque a igreja não está aberta, ou porque o pastor não está vendo. Nós temos que ser usados por Deus. E primeiro, amor, nós temos que ter gratidão por termos sido escolhidos por Deus. Eu gosto muito de uma frase que você sempre usa, que é como se fosse um mendigo, sabendo onde tem pão. A gente tem que correr e contar para todo mundo, todos os mendigos, aonde tem o pão, dividir isso. Sim. Porque, além de tudo, é um pão que não se esgota. Não. E o que você faz? Você recebe de Deus, você celebra, que é muito bom, porque você não merecia, mas você reparte também. Né? Você tem que ter essa gratidão. Essa gratidão faz isso na nossa vida. Bom, amor, vamos um pouquinho para frente, né? Qual que é a segunda? Me fala mais uma benção. Olha que a gente já teve essa benção maravilhosa, né? Ser escolhido por Deus sem merecer. Então, a segunda é melhor ainda. Adotados como filhos e herdeiros do reino. Então, você é adotado como filho e você tem direito à herança. Herdeiros do reino. E aí tem, no verso 5 e 6, diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, você é adotado a partir do momento que você recebe Jesus Cristo na tua vida. A partir do momento que você declara que Ele é criatura, Senhor. Você vai para filho. Sim, a transição é feita assim. Você aceita, eu não gosto de usar essa palavra, aceita Jesus Cristo na sua vida, né? Mas você recebe Ele na sua vida. E aí você se torna filho de Deus. Você recebe o que Ele escolheu antes para você. Sim. É a via de mão dupla, né? Aí o 6 fala assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Só crer. A segunda bênção espiritual, então, é a adoção, né? Como filhos por meio de Jesus. E em Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas aí mas aí você vai me perguntar, mas o que isso significa, essa adoção, né? Quais são as suas consequências? Então vamos lá. A primeira é posição que você recebe a partir daí, né? Você era uma criatura igualada às outras, escravo. Foi comprado era escravo do pecado. Foi comprado pelo sangue de Cristo. Eu sou escravo de Jesus. Não, você não é escravo. Porque aí agora você recebeu uma posição especial como filho de Deus ao lado de Jesus. Olha, gente, é muito graça. Eu não mereço. Em 2 Coríntios 6, verso 18, diz assim: e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso pode ser entendido, né? Que mostra
né? Como faz? Eu lembro do texto de 2 Samuel, capítulo 7, que ele fala, ó, de Davi, de novo. Davi, né? vamos lá. Pastor, fala de Davi e de Pedro, gente, como gosto. 2 Samuel 7, 14 e 15 fala assim: eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei o meu caminho. Então, é igual filho mesmo, né? Porque filho, ele faz as coisas erradas. Você vai corrigir. Tem que corrigir. Tem que corrigir, viu, papai e mamãe? Tem que corrigir. Mas você não deixa de amar. Porque Não, você não tira o amor da vida deles. Você não deixa, você não abandona. Você E se corrige, a palavra de Deus fala, né? Que corrige aqueles que ele ama. Essa nova posição e tudo que ela representa, um dia vai ser revelada. Porque lá em Romanos 8,19 fala assim: a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vai ser mostrado. Então, você está sofrendo hoje, é por um breve momento, é por pouco tempo, porque você é filho de Deus, você é um príncipe, você vai reinar no reino dos céus. Guarda um pouquinho, persevera mais um pouquinho. Amor, e aí tem também mais uma consequência que é a relacional. Né? A consequência da de ser adotado. Isso. É relacionamento. O Espírito em nós quer dizer o quê? Intimidade. Né? Deus no nosso coração, o Espírito Santo. Sim, sim. É Deus morando em nós. Moradia. Em Romanos 8, 14 e 15 diz assim, 14, 15 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, você sabe, quando você está orando, quando você tem aquele relacionamento com Deus também, já pensou aquele pai que você fica 10 anos sem ver? Não dá, né? Tem que conversar com o pai, tem que trancar a porta do quarto, ir lá no secreto. Ele dá essa liberdade da gente chegar na sala do trono com ousadia, né? Se a gente fosse escravo, a gente chegava na sala do trono com medo, com tudo. Mas você é filho. Você é filho. Chega com ousadia. Outra coisa que ele mostra, quando a gente é adotado, você tem o mesmo direito do filho. A legalidade. Você vira herdeiro. Tem um aspecto legal de herança e reino, né? Então, Romanos 8, 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tá vendo, gente? Vai chegar, gente. É só perseverar, é só continuar. E quando chegar, você vai olhar para esse tempinho aqui e vai falar: meu Deus, como eu era bobo, gente. Graças a Deus hoje eu sou santo e irrepreensível. Lá no céu a gente vai falar isso. E não tem mais preocupação. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente é imperfeito e a gente continua errando. E quando a gente erra, tem um outro aspecto do pai. O aspecto de educação, de ensinar. Porque aí você vai estar debaixo da disciplina do pai. Hebreus 12. Hebreus 12, do 5 ao 11 diz: vocês não se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Então tudo é para a gente aprender. A gente tem que aprender. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. O castigo... Porque se não é filho, você vai sair aplicando castigo para o filho dos mas outros. o castigo faz parte da educação. Eu olho meu filho e falo: ele não vai, em nome de Jesus, não vai seguir um caminho errado. Nem que eu precisar castigar, fizer o que for. Aí ele fala: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Filho mimado, filho que não é amado, né? Filho ingrato. Esses aí não são disciplinados.
os outros são. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quem não tem disciplina não é filho. Além disso, tinham pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu não fui disciplinado nenhuma vez que eu não merecesse, meu bem. Nem eu, ainda faltou algumas disciplinas. Hoje eu vejo e falo assim, nossa, eu era danadinho. Ainda bem que eu fui disciplinado. Ah, eu era sossegada. Quando eu era criança, eu era sossegada. Mas por isso, amor, que a conclusão de Paulo sobre o privilégio e a bênção espiritual, né? Que é um convite para que nós possamos viver uma vida cristã que glorifique o nome do nosso Pai, né? Como sejamos mais parecidos com Jesus, né? Sim. Aí aquela hora você me perguntou, então a gente é igual a Jesus? Não, mas a gente tem que buscar ser parecido, ter o caráter de Cristo, né? Não posso usar a imperfeição como desculpa, né? Eu tenho que tentar, vou tentar, vou errar. É falar, eu não consigo, pronto, acabou. Não é assim, a gente vai tentar, vamos conseguir por perseverança, em nome de Jesus. E em 2 Coríntios 6... Não, é Filipenses capítulo 2. Filipenses? Sim. Verdade, Filipenses capítulo 2, o verso 12 até o 15. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Nossa, olha que lindo. Tremendo, né? De acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. Quer dizer, sem murmuração. Não ficar reclamando. Sem murmuração. Vamos parar de ficar focando. No plano dele. Focando no que tá dando errado. O que tá dando errado a gente já sabe. Eu gosto aqui também do temor e tremor, né? É um temor que você chega a tremer de medo. Por causa do poder dele. E o 15, para terminar, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que lindo texto, né? Lindo. Dá tempo para a terceira? Eu acho que dá. Sim. Então qual que é a terceira? Terceira bênção espiritual em Cristo. Já vimos duas, né? Sermos escolhidos em Deus e sermos adotados por Deus. Além de ser escolhido, adotado. A terceira, sermos redimidos por seu sangue. Redimidos por seu sangue. O preço que foi pago para conseguir a liberdade. A liberdade que nos é dada. Essa adoção. Nós termos sido escolhidos. O pagamento de um resgate. E essa redenção foi extremamente custosa. Custou a vida de Jesus Cristo. O preço foi o sangue de Jesus vertido na cruz por nós. O preço foi alto. Mas por que a gente foi resgatado então? Do que a gente foi resgatado? A gente encontra algumas ideias do que a gente era escravo antigamente. Muita gente fala assim, você é crente, agora você não pode fazer nada. Né? Não vê o quanto a gente era escravo antigamente. Romanos 6 mostra o poder do sangue de Jesus para nos tirar do pecado. Só para complementar essa ideia, escravos nós éramos antes, né? Porque hoje, apesar da visão que as pessoas têm de um cristão, mas vocês não podem nada. Não, nós podemos todas as coisas, mas nós escolhemos. Um escravo não escolhe. Nós somos filhos adotados, e um bom filho serve o pai.
Sim, não é? mas a não é feio um ideia, filho desobediente? essa ideia de escravidão, o que eu queria passar era isso, né? Que nós hoje podemos escolher. A gente pode todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Então eu posso escolher não fazer uma coisa que vai desagradar o meu pai. E eu, como uma boa filha, eu quero agradar meu pai, não quero? Lógico. Todos os filhos têm que agradar o pai. Já pensou? O pai pega e fala assim, vai lá buscar uma água. Não, não vou não. Ah, que senão, filho feio. ou senão, R$10. Não, onde você já viu isso? É, Não tem isso. verdade. Não... Gente, mas o pecado faz isso. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele não somente ele rompeu o relacionamento com o pai, mas ele também nos fez escravo da carne, dos nossos desejos. A gente virou uns animalzão. A gente quer tudo para nossa felicidade, tudo para nós é o eu, né? Virou Deus no nosso corpo. Eu quero, eu preciso. Então, se eu tô casado com você, mas você não tá me fazendo feliz. Separo. Não, meus filhos estão me dando trabalho. Vou embora. É tudo assim, né? Não existe mais. A escravidão do pecado faz você ser escravo da sua carne. A felicidade. A busca incessante da felicidade. Das coisas para me dar prazer. Para me dar fama, carne, né? poder, né? Por isso Jesus morreu, para que essa escravidão fosse quebrada. E Romanos 6 fala isso, né? Do poder do sangue de Jesus. 6:6-8. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. E foi crucificado, morreu, não está mais. Pisa nessa carne aí. Pisa na carne. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Entendeu isso? Se você morreu, aí você foi justificado daquele pecado. Você morreu para os seus pecados. Né? Muita gente acha que a graça de Deus é a super graça. Eu posso fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Que Deus vai me perdoar. Não, Ele te perdoa se você deixa. Se você abandona as coisas. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A tua vida é outra hoje. Não é mesmo, meu bem? E há poder no sangue de Jesus para nos libertar das consequências do pecado. Sim. Até porque né? essa escravidão gera consequências. Porque Sim. nunca a pessoa está satisfeita. Não. E assim, quando chega as consequências, que vem... Você não fala que é arrependimento. Como que você fala? Você sempre fala? Remorso. Que não é o arrependimento. É às vezes a vergonha de ter sido pego. Ou a consequência que chegou. E chegou com juro e correção. E aí? Em Romanos 6 ainda, no versículo 22 e 23, diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, por isso que nós que reconhecemos Jesus como nosso Senhor, que nós somos servos de Deus, adotados como filho, nós reconhecemos o alto preço pago pela cruz, na cruz. E para nossa redenção, a gente não pode permitir ser escravizado pelo pecado novamente. Por nenhum tipo de vício. Nem pelo pecado, né? E nem escravo de ninguém. Nada. Nós somos habitação do Espírito Santo. Nós não podemos deixar o nosso corpo ser parte do diabo, do mundo do diabo. Não podemos. Né? Nós precisamos entender aquilo que fala 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Se valorize. Valoriza quem você é. Vocês viram o príncipe da Inglaterra? Às vezes faz, né, umas bobeiras, mas daí aparece para todo mundo. Também o diabo deve ficar assim, desse jeito, quando você faz alguma coisa errada, né? Olha lá, ó. Mas não, você é um príncipe, você anda direito, corretamente, você tem princípios.
né? Você... Mas quando fala também, amor, de ser... não se permitir ser escravos, né? Porque a gente agora foi comprado, sim, né? Nós somos de Deus. Nós temos que servir a Deus. Então, você não pode se permitir ser escravo, seja escravidão humana ou figurada, como nos permitimos ser controlados pela cultura. Igual eu já ouvi muita gente falar assim, mas eu me visto assim porque é cultural. Eu faço tal coisa, às vezes até as idolatrias, porque é cultural, né? Você já ouviu isso? Você sabe do que eu tô falando. É cultural. Então, não pode poder, dinheiro, influência política, nada disso, né? E a nossa consciência e a fé é a palavra de Deus, né? Faz parte do nosso caráter. A partir desse momento que nós somos de Deus, isso aí tem que ser... Então, se a palavra de Deus fala isso pra gente, a gente vai fazer. Não, mas mudaram a lei, agora pode. Não, se a palavra de Deus fala que não pode, acabou. Acabou, não tem. E a quem nós servimos? Mas eu vou ganhar tanto. O tesouro que a traça e o ferrugem. Mas servir a quem? A Deus ou a Mamon, meus queridos? Entenda isso, né? E em 1 Coríntios 7, no verso 23, diz assim: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Mesmo que for dinheiro, posição social, isso é uma coisa assim, passageira. Você quer colocar a tua vida eterna, né, na balança, com dinheiro, com poder, num tempo tão pequeno, tão curto que a gente vive aqui. Não façam isso, não se vendam por tão pouco. Você tem tantas bênçãos eternas e celestiais. Para que você vai se vender por coisinhas pequenas? Outra coisa que escraviza, a lei, né? É a escravidão da lei, e o sangue de Jesus nos redime dela. Porque nenhum homem consegue praticar a lei de Deus, e por isso que essa lei se torna uma maldição na nossa vida. E por isso Jesus foi lá, se tornou maldição por nós, ele pegou todo aquele pecado, porque você não vai conseguir viver sem pecar. Você vai tentar ao máximo, você não vai ter pecadinho de estimação. Mas Jesus, ele pegou todos os pecados do mundo, se tornou maldição por nós, pendurado na cruz, para que fôssemos libertos de toda a maldição da nossa iniquidade. Porque a lei falava assim: o homem pecar, ele vai acontecer isso aqui. Ele vai pecar, ele vai morrer. Ele vai ter essa maldição, ele vai ser uma maldição. E a gente não ia conseguir. Mas olha do que ele nos libertou. Com o propósito de mudar a nossa natureza e transformar-nos em pessoas pela qual a sua graça pode praticar a graça, porque não é a gente, praticar obras dignas do nome de Deus. Em Tito, né? Tito 2, no versículo 14, ele fala assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a gente está guardado, está reservado, é para ele. Não precisa se preocupar. E já que a gente está sofrendo essa transformação, a gente tem que praticar as boas obras, né? É o que vai estar honrando o nome de Deus, o nome de Cristo em nossa vida. Mas não tem a obrigatoriedade da lei, aquela coisa que eu preciso seguir sábados, seguir o calendário das... Não. Quando fala assim a questão de lei, né, que é por isso mesmo, porque ia acabar faltando alguma coisa. Então a gente tá livre disso também. E o que é pior, meu amor, a gente era escravo, então a gente tinha um dono. Sim, o antigo senhor. Nós estávamos servindo a ele. Aí sim era escravidão. E uma escravidão que estava cancelando a nossa ida, né, a nossa vida celestial. Talvez a gente, por estar até viciado nos prazeres, nas coisas, a gente achava que estava bom, né? Sim, temos liberdade, somos livres.
Que liberdade é essa que te leva pro cárcere eterno, né? Que levava a gente à desobediência a Deus, o autor e consumador de toda a bênção, prisioneiro do pecado. Fonte de toda a vida. Eu vejo assim, você acaba sendo escravo mesmo do pecado, porque é só aquilo que você conhece. Você não conhece coisa diferente. Então, quando fala com abismo, puxa o outro abismo, é isso, porque o pecado vai gerando pecado e consequência e mais pecado, e é aquela bola de neve. Mas Jesus veio, nos resgatou. Nos libertou, né? Agora a gente está fora do controle desse inimigo. E quando fala pra gente não ser mais escravo dele, porque ele não tem mais poder. Você sempre falou, eu já vi esse exemplo seu também, de marionete. Não, de marionete? É. Ah, sim, de marionete, quando você fala que foi cortada as linhas que nos seguravam, que nos moviam. E agora sim a gente tem liberdade. Fala para mim o que fala lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 20 a 22. Até o 22. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Então, a gente podia ter um dono, mas agora chegou um muito mais forte. E levou. E ele pode espernear, ele pode ficar revoltado, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele não pode nos pegar de Jesus Cristo. Não tem o que ele fazer, a não ser ficar falando, nos oprimindo e tentar nos levar de volta. Mas tirar de Jesus, uma vez eu vi uma ilustração, eu falei, meu Deus, que falta de sabedoria, que era Jesus e o diabo numa queda de braço, assim, tipo, e parecia assim que se a gente parasse de orar, Jesus começava a perder, e se a gente orasse, ele começava... Não tem essa luta não, meus queridos. Nós somos dele. Somos dele, ele é muito mais forte que nós. Nós somos redimidos da escravidão da nossa antiga maneira de viver. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, o que a Bíblia nos ensina é que nós fomos comprados pelo Senhor Jesus mediante o pagamento do seu sangue, que foi vertido na cruz. Um alto preço. Alto preço. E em Atos 20, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então a gente... Missão de cada um, né? Sim. Todos nós devemos cuidar da igreja do Senhor, que somos nós, cada um de nós. E a gente então aprendeu que o sangue de Jesus nos redimiu do poder do pecado, da maldição imputada da lei, da servidão ao príncipe desse mundo. E que a nossa redenção ela é valiosa demais. Por isso a gente tem que valorizá-la, sendo nessa terra, para louvor da glória do nosso Senhor. Tudo que nós fizermos, seja para louvor da glória do nosso Deus. Como aqueles querubins que ficavam falando o tempo inteiro: santo, santo e santo. A vida deles é para falar a glória de Deus. E nós também precisamos que a nossa vida seja para demonstrar a glória de Deus. E a gente precisa se tornar essa sinfonia no céu. Você deseja ser assim, meu querido? Eu desejo. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu também. E eu sou muito grato a Deus, porque Ele me escolheu, que Ele me adotou e porque Ele me redimiu com o seu sangue. Amém? Vamos parar por aqui, né, meu bem? Vamos. Semana que vem
a gente vai ver o restinho. Restinho não, que é bênção eterna, é coisa boa, Mais coisa 4, grande. né? Mais 4 bênçãos desses 14 primeiros versículos de Efésios. E que até lá você possa estar estudando, você possa estar buscando, você possa estar orando, se relacionando com Deus e a partir daí tomar posse dessas bênçãos eternas. Amém? Queria estar orando por todos vocês agora, orando pelas suas casas, orando por proteção na pandemia, orando para que Deus nos proteja, nos abençoe, que não falte o pão na sua casa. Se você... Vamos fazer uma oração diferente? Que coloquem pessoas que realmente precisam, Sim. ou seja, do pão mesmo. Porque ou Deus da já está te palavra de abençoando. Deus. Colocar isso, que Deus nos mostre essa semana, né? Pessoas que estão precisam da palavra de Deus e às vezes do alimento. Que na carta de Tiago fala, se teu irmão tem sangue, não adianta, tem fome, não adianta você orar com ele e falar, Senhor te abençoe. Não, dá para ele de comer e aí você vai mostrar Cristo na vida dele. Amém. Você deixa seu pedido de oração, né? Nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo, mas você é filho de Deus, você chega com ousadia no trono dele para ter relacionamento com ele. Então vamos orar todos juntos agora. Pai, no nome de Jesus, nós chegamos ao Senhor, nós agradecemos, meu Pai, por aprender mais da Tua Palavra, aprender todas as bênçãos eternas, celestiais, que o Senhor tem para os seus filhos, meu Pai, para aqueles que te amam. Pai, nós queremos pedir que enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo que jaz no poder do maligno, que nós estejamos, em primeiro lugar, meu Pai, no processo, cada dia crescendo na santificação, para louvor da Tua glória, que nós sejamos usados pelo Senhor, que nós sejamos luz aonde nós estivermos para aqueles que ainda não conhecem o Senhor e que eles possam também ser redimidos pelo Seu sangue. Queremos pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, cada família, nos proteja nesse período de pandemia, meu Pai. Que o Senhor esteja reabrindo a sua igreja, para que nós possamos ter a comunhão dos santos, meu Pai. E que nós possamos levar outras pessoas a te conhecer, Senhor. A Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, que louvado seja Teu santo nome, meu Pai. Por nos predestinar, por nos adotar e por nos redimir, meu Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada família que está escutando, meu Pai, esse estudo. E que eles possam ser abençoados, meu Pai, na Tua presença, no Teu relacionamento. No nome de Jesus nós pedimos, meu Pai. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um restinho de semana abençoado. E logo, logo nós nos encontraremos no nome de Jesus. Amém, amados. Até na próxima quarta. Tchau, tchau.